E aí, pessoas, devido a um erro, né, de gravação no áudio aí do vídeo em questão, eu vou ter que fazer uma dublagem aqui para aproveitar a gravação, né, para me dublar. Imagine que situação. Então eu vou fazer isso porque ter que gravar tudo de novo, e vou perder muito tempo. Então o livro já está aí, eu já mostrei, é o livro da escola, né, o livro que vocês receberam, e também da editora Aprender. Vocês vão lá, vão abrir onde tem porcentagem, né, e a gente vai eu vou fazer uma explicação aqui no quadro com vocês, para que na medida do possível esteja tirando as dúvidas. É um assunto fácil, vocês vão somente dividir e multiplicar nesse assunto, vai bater bastante atenção, muitas vezes não correr da vírgula, e não é difícil, mas é um assunto extremamente importante para a formação de vocês, porque porcentagem cai demais em concursos, em provas, é um assunto que vocês vão precisar bastante. Então, assim, a tela está invertida, eu vou virar a tela, né, para vocês poderem enxergar. Então, assim, a porcentagem, você basicamente vai utilizar duas fórmulas. A primeira fórmula, você tem situações que vocês vão encontrar que querem que você encontre o valor obtido através de uma porcentagem. E vai ter situações que vai ter os valores e quer que vocês descubram qual foi a porcentagem de aumento ou de decréscimo de determinado objeto, certo? Então, nós vamos estudar isso agora e vou estar tirando a dúvida nas sextas-feiras. Essa atividade é para ser entregue no início de novembro, certo? No meio de novembro. Estou ajustando aí a tela do celular, né, para ficar tudo ok. Colocar aí numa posição que dê para enxergar direitinho. E assim que começar os cálculos, eu vou estar aqui falando para vocês, tá bom? É uma coisa rápida, uma coisa simples. Então lá vamos nós, né? Porcentagem, como eu falei, está aí. É representado por aquele símbolo, né, do porcento. Esse símbolo aí, um traço, uma barra com duas bolinhas, como se fosse um símbolo de divisão inclinado. E ele significa cálculo por cento, ou quer dizer, um cálculo que é baseado em 100. Por isso o nome porcentagem. É um cálculo baseado numa base de 100. Né? Você tem que sempre quando a gente for fazer uma relação, a gente vai sempre basear no número cheio, que é o 100%. 100% é o total, é o número completo, é o número cheio. Essa é a nossa base. Então, como eu disse a vocês, existem duas formas de fazer esse cálculo, que nós vamos estar trabalhando aqui, tentar fazer esse passo a passo com vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, nas sextas pela manhã, que é o meu horário com vocês podem estar enviando, que eu respondo na hora, ou vocês podem estar enviando durante a semana, em um horário que não seja muito tarde, muito à noite, e não aguarde que eu responda no momento, que às vezes eu posso estar ocupado, às vezes eu posso estar estudando, ou até dando suporte a outra turma. Então muitas vezes eu não vou poder responder vocês no momento, naquela hora, certo? Então não se chateie, a gente fica se chateando, mas é porque eu não posso mesmo. Então existem as duas formas que eu disse a vocês para calcular a porcentagem, para resolver, né? São duas fórmulas simples que vocês vão aprender agora, e essas fórmulas são baseadas nessas duas regrinhas que eu vou escrever para vocês. Aí tem um exemplo, né? 8% de 1000. Como é que eu faço para saber qual é o valor que corresponde a 8% de 1000? 8% significa um pedaço desse 1000. Que pedaço é que corresponde a 8% de 1000? Então, para isso, eu vou utilizar uma regrinha. Eu quero que vocês prestem atenção. Se quiser, vocês podem estar printando essa fórmula. Pode anotar no caderno, certo? Para que vocês sempre... Se vocês seguirem essa fórmula, seguirem essa regrinha, dificilmente vocês vão errar. Então, aí o N significa número.
vezes, né? Tem um x aí que significa vezes. O número vezes a porcentagem dividido por 100. O que isso quer dizer? Aí em cima vocês têm o 1000, né? E tem os 8%. O número aí corresponde ao 1000. Então vai ser 1000 vezes o 8% que está aí, dividido por 100. Ainda não coloquei os números aí para vocês, mas vocês vão ver quando eu for fazer o exemplo, né? O cálculo como exemplo. Essa é a primeira forma. Vocês vejam que aí vocês têm somente uma multiplicação e uma divisão. Então agora eu vou dar o exemplo com números, né? 5% de 100. Como é que eu vou calcular 5% de 100? O número é quem? É 100. Então eu vou pegar o número 100 e vou multiplicar por 5. Mudei. Vou botar 80. Ficar um número diferente, porque 100 já é uma base, né? A base da porcentagem. Vou botar aí. O número é 80 e vocês vão multiplicar o 80 pela porcentagem, certo? O número é 80, o 5 ali que corresponde à porcentagem. Você vai multiplicar o número, que é 80, vezes a porcentagem. Isso quando você quer descobrir, gente, o valor. Descobrir o quanto corresponde esse 5% de 80. Então, observe. 5 vezes nada é nada, 5 vezes 8, 40. Fiz somente a multiplicação. Deu quanto lá? 400, certo? Então, agora eu vou pegar os 400, que foi o resultado da multiplicação do 80 vezes os 5%, e vou dividir por 100. Primeiro eu multiplico, depois eu divido, certo? A divisão, nesse caso aí, por 100, que é a base da porcentagem. Aí uma divisão bem simples, que eu posso só eliminar os zeros. Uma coisa que você já deve ter aprendido. E depois dividir. 4 dividido por 1, 4. Sobra nada. Então isso quer dizer que 5% de 80, o pedaço que corresponde, esse 5% de 80, corresponde a 4. Se você vai comprar numa loja, por exemplo, e você tem uma sandália lá que equivale a R$80, e o cara disse que se você pagar no dinheiro, ele dá 5% de desconto, quer dizer que ele vai diminuir R$4. Então vai passar a ser R$76. Se ele disser que você vai pagar uma conta atrasada e você vai ter que pagar 5% a mais de juros, vai acrescentar, é o acréscimo. Então seria 84. Você veja que só foi a multiplicação e a divisão, viu, gente? Primeiro, essa é a primeira forma que a gente tem. Pega o número, que aí eu botei como exemplo 80, multiplica pela porcentagem, que foi o 5, e depois eu divido por 100. Aí eu encontro o valor que o 5 tem dentro do 80, certo? Essa é a primeira fórmula de cálculo da porcentagem. E agora, isso eu posso fazer, no caso, vocês podem estar treinando com outros números. Botar aí 6% e escolher outro número. Pode botar 7%, 12% e colocar outro número. O que importa é que a forma de responder, a forma do cálculo é idêntico, é igual. Você vai multiplicar, ter cuidado só na multiplicação, certo? Fazer a multiplicação direitinho do número vezes a porcentagem e depois dividir por 100. Aí você encontra o valor. Você pode fazer isso na calculadora, se você já tiver propriedade, sabe fazer como é que faz a conta de vezes, você já pode fazer na calculadora para ter um resultado mais rápido. E você também pode estar fazendo, tem calculadoras que já vêm com essa opção de retirar a porcentagem. Então foi isso que a gente fez. O número vezes a porcentagem. O número aqui, que foi os 5%, a porcentagem é 5%, o número é 80%. Então foi isso que a gente fez. Não sei se deu para entender direitinho, né? É o primeiro exemplo. Você já tem aí como calcular o valor. Esse valor a gente pode calcular como desconto, a gente pode calcular como aumento, que é acréscimo, né? Eu vou dar outro exemplo para que vocês possam ter uma situação aqui onde não termine, no caso, com 2 zeros, que ali foi 400, e vocês aprendam, tem a questão do correr a vírgula, né? Correr a vírgula para frente,
trazer a vírgula para trás, que faz parte também da divisão. Esse exemplo a gente vai ver aqui nesse novo cálculo. Eu vou botar aqui um exemplo com outra porcentagem, certo? Tá aí a fórmula, já disse, quem quiser anota como é a primeira fórmula, que é sempre isso aí, número vezes a porcentagem dividido por 100. Se vocês lembrarem disso, dificilmente vocês vão errar, tá bom? Essa é a fórmula de encontrar o valor. Eu já tinha batido um print, mas acabei perdendo esse print. Tá bom? Primeira fórmula. Vou dar outro exemplo. Aí eu tinha colocado 20% em cima no caso, 80%. Eu quero descobrir qual é esse pedaço que o 20% tem em cima do 80%. Certo? Então, multipliquei 0 pelo 80, que vai dar 0, 0 aí. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 8, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Então, eu tenho um resultado aí de 1.600. Multipliquei, depois eu vou dividir por 100. Eu vou dividir por 100 e aí eu vou fazer aquele mesmo joguinho. Como aí acabou com 2 zeros, né, é fácil, porque eu vou eliminando. Na divisão eu posso eliminar o zero. Se no 1600 tem 2 zeros e no 100 também tem 2 zeros, eu posso simplesmente cortar, né, tirar um zero de cada lado. Eu posso fazer esse joguinho que eu já tenho um resultado mais rápido. Se torna a divisão mais fácil. Eu corto 1, 2, 1, 2. E aí 16 dividido por 1 dá 16. Então, 20% de 80, o 20%, quando eu falo assim que eu tenho 20% dentro de 80, o valor que eu tenho é 16. O pedaço que corresponde é 16. Se for de desconto, por exemplo, você vai comprar a mesma coisa numa loja como eu disse da sandália, você vai pagar R$16 a menos. Se for um exemplo de juros, você vai pagar R$16 a mais. A fatia de 20% em cima do número 80 equivale a 16. Esse é o detalhe, tá bom? Vamos prestando atenção, porque aí no dia da aula de matemática vocês podem estar tirando as dúvidas de vocês correspondente a este assunto novo, né? Que é um assunto muito legal. Eu gosto muito desse assunto. Vocês vão usar muito na vida de vocês, principalmente quando já estiverem trabalhando. Cartão de crédito, taxa de juros de banco, vocês vão estar lidando com isso o tempo todo. Ou nas compras que vocês fazem, né? Economia, tudo isso vocês vão usar porcentagem. Nesse caso eu dou um outro exemplo, né? Com 25%. 5 vezes nada é nada, 5 vezes 8, 40, 2 vezes nada é nada, 2 vezes 8, 16. Então aí novamente eu vou mudar o número de cima, eu vou botar 82, que eu quero ter um resultado onde não acabe com 0, 0. Então 2 vezes 5, 10, vai 1. 5 vezes 8, 40, com 1, 41. 2 vezes 2, 4. Vou botar o 4 aí embaixo do 1. 2 vezes 8, 16. Aí eu vou fazer a soma, né, que eu vou ter aí 2050. Observe que não acabou com 0, 0. E na hora de dividir, eu tenho que dividir por 100, viu, gente? Qual é o jogo agora? Quando eu tenho 2 zeros no final do número, eu posso simplesmente cortar. Mas agora eu vou ensinar vocês a correr a vírgula, né? Puxar a vírgula para trás. Como é que faz isso? 100. A vírgula está no final, sempre no final do número. Está no final do último número. No 100, ela está lá no finalzinho. No 2050, ela está lá no finalzinho também. Então, o que é que eu faço para correr essa vírgula? Eu corto os 2 zeros do 100. A vírgula, como eu disse, está no final do número. Está indo depois do zero. Cada zero que eu cortei do lado de lá, eu puxo a vírgula para trás. Cortei o primeiro zero, passo a vírgula e a vírgula vai para depois do 5. Cortei o segundo zero, eu tiro a vírgula e coloco depois do primeiro zero. E agora ficou R$20,50 ou 20,5. Esse aí, se fosse uma compra, você iria ter R$20,50 de desconto. Se fosse um juro, você ia ter R$20,50 de acréscimo. Então, o jogo de correr a vírgula é esse, que eu falo para vocês. Se o número acaba com zeros, com 2 zeros, vocês podem simplesmente cortar eles. Se o número não acabou com 0, 0, você pode simplesmente, para facilitar a divisão de vocês, a divisão por 100, você só corta a vírgula. Você já tem um resultado imediato, gente. É muito rápido e fácil.
Lembrando que essa é a primeira aula de porcentagem e eu vou estar sempre detalhando. Eu vou trabalhar juros, vou trabalhar outras questões da porcentagem e aos poucos a gente vai estar pegando isso, tá? Então não fiquem muito preocupados assim se não pegar logo de cara, tá? Então aí eu tenho agora, vou dar um exemplo de acréscimo e de desconto, que é uma linguagem também da porcentagem. Acréscimo é quando eu acrescento, quando eu aumento. E desconto é quando eu diminuo. Descontei, então diminuí. Certo? Então é isso que eu falei da porcentagem. Quando eu quero descobrir uma porcentagem em cima de um número, esses exemplos que eu dei a vocês, pode ser para acrescentar ou para descontar. Nesse caso aí, nesses dois exemplos que eu dei, o valor final ou é para diminuir ou para aumentar. Sempre, geralmente, quando eu quero descobrir a porcentagem, é isso, tá? Vamos agora para a segunda fórmula, que é outro cálculo. É uma fórmula que exige um pouquinho mais de atenção, tá? Bom, na segunda fórmula, a gente agora não tem a porcentagem. Nós vamos ter valores. E a gente quer descobrir a porcentagem de aumento ou de desconto. Então não dá o porcento, certo? Então essa fórmula aí, ela já vai ser feita de outra forma. Na primeira fórmula, a gente primeiro multiplica o número pela porcentagem, depois divide por 100. Nessa segunda forma aí é o contrário. A gente primeiro vai dividir, depois multiplicar. Mas dividir quem? Observe que eu botei aí 600 gramas e um tracinho 750 gramas. Isso eu quero dizer que determinado produto, vamos botar lá um sabão em pó, um exemplo, ele tinha 600 gramas e ele aumentou, o vendedor, né, ele aumentou o saco, o tanto que tem dentro do saco de sabão em pó, ele aumentou para 750. Como é que a gente vai calcular então e descobrir quantos por cento houve de aumento, né, nesse caso do sabão em pó? Está aí a fórmula, valor inicial, que é o 600, não é dividido pelo valor final. Aí eu errei, aí eu vou apagar e a gente vai fazer a fórmula de novo, só que da forma correta, né? Eu tenho que descobrir a diferença, gente. De 600 gramas para 750 gramas, houve um aumento de quanto? Houve um aumento de 150 gramas, né? Então o segredo é esse. Eu vou descobrir qual foi o aumento ou então o decréscimo que houve. Se aí no caso houve um aumento de 150 gramas de um para o outro, eu vou pegar esse valor, né, de 150 gramas e eu quero descobrir quantos por cento é que esses 150 gramas equivale, né, dos 600. Então a fórmula correta é o valor, a diferença entre os valores, que no caso aí foi 150 gramas, dividido pelo valor inicial, que é o 600. Então a fórmula é sempre essa, a diferença dos valores. Se não fosse 750, fosse 800, aí seria 200 a diferença, né? Se fosse 500, aí diminuiu 100, mas a diferença é 100. Então é isso que a gente vai usar aqui, a diferença entre o valor inicial e o valor final. É o primeiro número, primeiro dado que a gente vai utilizar. Esse valor, essa diferença entre os valores, nós vamos usar da seguinte forma, ok? Pegar essa diferença e dividir pelo valor inicial, ou primeiro valor. Qual é o primeiro valor desse exemplo? 600. Então a gente vai pegar a diferença, que deu 150, e vai dividir pelos 600. Aí sim a gente vai descobrir qual é a porcentagem. Depois que a gente encontrar, qual é a regra? Na primeira forma, a gente divide por 100 no final, né? Na segunda forma, a gente vai multiplicar. Eu já adiantei aí, você vê que eu fiz o cálculo. 150 dividido por 600. Aí eu vou voltar lá para o cálculo, para que vocês possam entender melhor como foi que foi feito, tá?
Como eu disse, houve um aumento de 150 gramas nesse produto, está aí 150 dividido por 600, só que o 150 é menor que 600. O que a gente faz aí? A gente acrescenta um zero no 150, ele se torna 1.500 e acrescenta um zero lá na resposta, certo? Primeiro passo. 1.500 e 600 possuem dois zeros. Aí eu posso cortar tanto os dois zeros do 600 quanto os dois zeros do 1.500. Sobrou 15 dividido por 6, que deu 2, 2 vezes 6 dá 12. Para chegar em 15, sobram 3. E aí a gente acrescenta, né? Um zero, fica 30. 30 dividido por 6 vai dar o quê? 5. 6 vezes 5, 30. Para 30 nada. Então, o aumento do sabão em pó foi de 0,25. Por quê? Mas eu quero saber a porcentagem. Vamos lá, vai saber a porcentagem. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar no final por 100. Eu pego 0,25 e multiplico por 100. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso correr a vírgula e posso multiplicar mesmo, normal. Na divisão, gente, a gente puxa a vírgula para trás. A vírgula está no último número, a gente sai puxando para trás. Na multiplicação, a gente vai levando a vírgula para frente. Então, a vírgula está aí depois do zero, né? 0, vírgula. Eu corto um zero lá do 100, tiro essa vírgula e já passo para frente. Cortei o outro zero do 100, tiro essa vírgula e passo para frente. Então, deu o número 25. 25 o quê? 25%. Você pode multiplicar também 0,25 vezes 100. Você vai ter o mesmo valor, não vai mudar. Então, houve aí, nesse saco de sabão em pó, um aumento de 25%. Entendido, meu povo? Primeira parte. Então, continuando, né? Aí a primeira aula, como eu falei, mas você tem a noção. As duas fórmulas são essas que eu falei para vocês, a primeira e a segunda fórmula. A gente vai agora tentar, né, responder as atividades que estão no livro da editora Aprender. Essas atividades que estão aí no livro da editora Aprender, elas vão servir para a gente treinar essas duas fórmulas. E aí eu quero que vocês, na medida do possível, vão tirando as dúvidas comigo. Que na próxima semana eu já vou fazer um novo vídeo com uma nova explicação. Eu tinha passado no livro, na página aí, gente, porque o assunto está aí, a explicação na página 19 do livro da escola, viu? Quem quiser tirar alguma dúvida, ver a fórmula e tal, pode olhar lá também, na página 19 do livro. Depois, na próxima aula, eu vou explicar também como é que é feita uma regra de 3, para vocês responderem. Mas eu quero que vocês respondam o do livro da editora Aprender, que foi aquele livro que vocês ganharam depois, né, que parece um caderno, que está aí, ó, no capítulo 3, certo? Esse aí, ó, Vida Matemática. Vocês vão deixar isso da escola de lado, eu tinha passado uma atividade nele, mas essa atividade não precisa responder no momento. Lembrando que toda atividade eu quero ter que venha com os cálculos da resposta, certo? Um erro que vocês tiveram na atividade passada foi pegar as respostas no fundo do livro. Infelizmente, o fundo do livro tem respostas do livro, mas vocês têm que ter a maturidade de tentar responder e tirar dúvidas, ver se vocês acertaram. Como vocês não têm, muitos de vocês não têm essa maturidade ainda para isso, vocês vão trabalhar com o livro da editora Aprender. Esse capítulo 3, vocês vão responder aí, certo? A primeira folha está aí, segunda, terceira, quarta, quinta, ó, vão fazer aí até, página, até fechar o capítulo, tá? Até do capítulo 3 todo. Passo a passo, fazendo, tirando dúvida, é o assunto de porcentagem. Então tá aí, eu nas sextas estou disponível para vocês, pela manhã. Vocês podem estar mandando mensagem para mim, para tirar dúvida. E quando vocês me perguntarem durante a semana e eu não responder, eu posso estar com outra turma, gente. Principalmente as crianças do tabuleiro, que eu trabalho todos os dias com eles, tá? Então, façam o seguinte.
mandem a dúvida de vocês, independente do horário. Se eu tiver como, eu respondo. Se não tiver, principalmente durante o dia, mande durante o dia, não mande durante a noite, que às vezes eu tô aí é um horário que eu não posso estar ajudando mesmo. E aí vocês mandando mais cedo, eu posso estar pegando o livro e gravando até mostrando a vocês como faz, tá? E na próxima aula eu vou trabalhar um pouco mais esse assunto nessas duas explicações. Do livro, no caso Vida Matemática, que é da editora Aprender, fazendo o treinamento com vocês até correção de uma ou duas questões dessas duas fórmulas que vocês vão precisar utilizar para responder, tá? A primeira forma que a gente já passou, que é o número vezes a porcentagem dividido por 100, e a segunda forma, que essa está no quadro, diferença entre o número inicial e o número final, dividido pelo número inicial, que está aí, ó, a fórmula no quadro, vezes 100. Valeu, pessoal? Tirem as dúvidas. Nesse momento de pandemia, a solução que nós temos é essa. Por favor, isso está valendo sim para o currículo de vocês, para nota e tal. A gente vai estar lançando nota mesmo de vocês, lançando em diário. Então eu peço que vocês façam, tirem as dúvidas, senão o aprendizado de vocês vai ficar prejudicado. E esse é um assunto muito importante, é o assunto de porcentagem. Essa questão de correr vírgula mesmo, de levar a vírgula para frente, puxar a vírgula para trás, vocês tendo dúvida também pode falar comigo. Qualquer coisa eu posso estar botando sugestões aí no grupo do nosso Face de algumas aulas também, videoaulas, com alguns exemplos de porcentagem. Valeu? Vou deixar vocês aí com o nosso quadro novamente, com a nossa última questão resolvida, e até o nosso próximo encontro.